Então, e tem uma torcedora muito fofinha. A gente vai falar do jogo também, a gente vai falar da classificação, mas a gente começa mostrando a história de uma torcedora apaixonada pelo Vasco. Porque eu não acredito nessa história de ex-torcedor. Ex-torcedor. Tinha um carinho especial ali pelo Vasco. Não, tem. Mas é que ela mora onde o Marcílio jogou ontem. Olha que situação. Vamos conhecer. O jardim bem cuidado é um refúgio no meio de tanto concreto. Verde que não é campo de futebol, mas está dentro de um estádio. Dona Sueli, viúva de um ex-massagista do Marcílio Dias, mora no Hercílio Luz há 30 anos e, enfim, recebeu a visita de outra paixão da juventude. Eu ia onde o Vasco estava, eu corria atrás do Vasco. O que a senhora acha de ter o Vasco aqui no seu quintal? Maravilha! Vizinha só tem no andar de cima, a dona Helenir, essa fanática pelo Marcílio Dias e que nunca morou em outro lugar. O pai veio para cá em 55, né, como zelador. Minha mãe, em 61, me ganhou aqui no estádio, né, de parteira ainda, né? Já são 63 anos morando aqui, sob as arquibancadas do estádio Hercílio Luz. E toda vez que tem jogo do Marcílio Dias, como esse contra o Vasco, a dona Helenir não tem trabalho nenhum. Basta abrir a porta e depois de uma pequena caminhada de apenas 10 passos, o campo já está logo ali. Ela vai pro lado de fora com o neto ver o time do coração, que atualmente não disputa nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro. E essa é uma noite tão especial que merece registro na camisa do Marcílio Dias. Até o abusado filhotinho de Quero-Quero estava querendo participar. Tentou driblar o Vitor Guilherme, mas foi gentilmente convidado a se retirar. Naquela mesma área, enquanto o Rossi levava a bola, o Verratti encontrou um espaço e só precisou esperar que ela chegasse. Gol! Verratti, de primeira, bem colocado, levantando a torcida do Vasco. É gol do Pirata! Mas nada costuma ser tão fácil na Copa do Brasil. Jogo muito traiçoeiro e difícil. O auxiliar técnico Emiliano Dias diz que já sabia que o jogo seria traiçoeiro e difícil, e o campo estava impossível de jogar, na opinião dele. Com essas limitações, era um jogo para lutar e o Vasco lutou. E o Vasco lutou. Para segurar um corajoso Marcílio Dias que, pelo alto, criou problemas para o Vasco e empatou 5 minutos depois com Zé Eduardo. O Marcílio empata o jogo. Zé Eduardo, tá tudo igual. O segundo do Vasco começou de novo com o Rossi, mas numa falta. Só que quem terminou a jogada dessa vez foi o Adson. Adson é o segundo do Vasco, que recolocou o Vasco na frente com o primeiro gol dele pelo clube. E o Verratti quase fez mais um. Mas enquanto o primeiro tempo não terminava, foi um susto atrás do outro para o Léo Jardim nos acréscimos. A cada erro do Vasco, o Marcílio Dias chegava mais perto de empatar de novo. Décio chutou na trave. Quase o empate do Marcílio Dias. Até o Medel fez uma rara visita ao ataque para tentar ajudar. Medel bateu colocado, defendeu Felipe. No segundo tempo, o perigo continuou rondando o Léo Jardim. Novas peças foram mudando o panorama para o Vasco. Enfim, Galdames e David trouxeram alívio. Essa de bola, David, cara a cara, David bateu! Gol! Ficou cara a cara, não deu chances pro Felipe. 3 pro Vasco, 1 pro Marcílio Dias. E a classificação. Campeonato muito difícil. Todos os times jogam dando a vida, então a gente soube aproveitar a chance que a gente teve. O Vasco segue na Copa do Brasil e depois que os 6.800 torcedores foram embora, Dona Helenir e Dona Sueli voltaram a ser as únicas donas da casa no Hercílio Luz, pelo menos até o próximo jogo do Marcílio Dias. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho, as amiguinhas vizinhas. Você que é um crítico... Sou. De tudo. Profissional sobre todos os assuntos, para todos os assuntos. Absolutamente Isso. tudo. Negócio de venda de mando não teve. Porém... Ótimo. É ótimo, mas a gente tinha ingressos... Aliás, vou falar pra vocês, tudo era salgado. Porque... Menos o que era doce. Menos o que era doce nesse caso. 175 era meia entrada, tá? Pra área descoberta.
e 550 inteira no coberto. Ai, isso é um assalto. Isso é caro, né? Não é venda de mando, mas chama... Isso aí é assim, chama tem um nome... chama capitalismo. Isso é uma verdade. Não, tudo bem, não teve a venda do mando. O Marcílio teve 3 propostas de venda de mando de campo. Então, para não vender de 3 milhões de reais. Para não vender um mando e fazer com que o seu torcedor possa assistir um jogo especial que vale até camisa comemorativa, ainda que a possibilidade de ganhar seja pequena, aí se eleva o preço numa situação dessa. Não é o ideal. É porque é muito caro, né? Não é o ideal, está bem longe do ideal. É uma exploração da paixão do torcedor, tá? Bom, enfim, só registrando aqui o valor para a Copa do Brasil. É no que vivemos. E também foi a única exibição do Marcílio, né? Não tinha como, no próximo jogo, não. Acho que eles mesmos já sabiam que vamos fazer essa renda aqui, porque não... Mas vamos para o jogo, então. A gente viu que o Marcílio assustou, o Vasco se classificou, mas, vou falar para vocês, não foi aquele... Que jogão, hein? Tá muito na cara que o Vasco ia passar. Não foi um jogo desse, não. Veja só, acho que estava na cara que o Vasco ia passar. Antes da bola rolar? Não. Antes da bola rolar. Durante o jogo, o que aconteceu? Quando o Marcílio foi buscar o resultado, primeiro o Marcílio conseguiu o empate. Conseguiu o empate, o Vasco fez o 2-1. O final do primeiro tempo... O Marcílio Dias teve oportunidades porque o Vasco se atrapalhou bem. É isso. Bem atrapalhado. Inclusive, bola na trave, inclusive. A ideia de jogo, ontem eram 3 zagueiros e 3 atacantes. Se você pensar, Rossi e Adson pelo lado do campo com o Verratti ali dentro. Isso deu um espaço no meio-campo, porque você faz uma linha de 4 no meio-campo usando seus 2 alas, Paulo Henrique e Piton. Isso deu um espaço no meio de campo muito grande. É um espaço que pode ser aproveitado por equipes com mais qualidade. Se o Marcílio Dias tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria empatado o jogo no final do primeiro tempo e aí colocaria o Vasco numa situação mais difícil para a segunda etapa. Você viu o passe que o Paulo Henrique deu ali, ó? O Paulo Henrique... Eu já sei, já entendi. Teve dificuldade ontem, hein? Teve dificuldade ontem. Você entrou na fila do perdão, acho que muito rápido. Não por isso, mas porque foi muito crítica. Achei que demorou a entrar em alguns jogos, muito tímido. Inclusive não estava entregando o que muita gente jurou que ia ser o diferencial, que era a velocidade. Logo depois isso foi corrigido, enfim. E aí entrei na fila do perdão, mas não pelo que fez ontem. Aí saiu da fila do perdão ontem. Já tô dando minha vaga aí. É isso aí. Não, fosse um time de mais qualidade, ontem, né? Teria aproveitado essas falhas que o Vasco deu. Mas é isso. Isso acontece muito nessa fase de Copa do Brasil. Aliás, falando nesta fase de Copa do Brasil, só por ter participado dessa que é a primeira, né? O Vasco colocou no bolso R$1.470.000. E por ter avançado, R$1.785.000. Ou seja, mais de 3 milhões pela participação até aqui. 3.250, para quem gosta de uma conta exata. 3.250 pela participação até aqui. 250 é legal. Mil. Não é? Os 250 sem ser mil já é legal Já faz também. Alguma diferença. Mas vale lembrar que a premiação é proporcional à classificação do time, né? Classificação do time em prateleiras de série. O Vasco, como equipe de Série A, acaba ganhando uma fatia maior da CBF pela participação, certo? Ô Mari, só rapidinho, no campo ficou muito claro ontem, até com esse esquema com 3 zagueiros e 3 atacantes, que o Vasco sentiu falta de criatividade, né? E hoje aí sentiu falta de técnico, Payet, obviamente. Isso aí. Mas assim, por mais que tenha sentido falta, deu pra perceber que os jogadores de ataque estavam com vontade, pelo menos. Tanto que o Verratti estava praticamente esgotado na reta final do jogo. Mas o gol, o primeiro do Vasco, o gol dele é muito sintomático. A qualidade dele de atacar o espaço, ele indica pro Rossi onde ele vai, ele sai nas costas do zagueiro e sabe exatamente onde o passe vai e faz o gol. E aí no gol do Adson, é uma polêmica que não é polêmica porque tá na regra, mas é a regra complexa que a gente sempre debate. Se a bola que bateu na parte de trás do braço do Verratti caísse para ele e ele fizesse o gol seria anulado. Porque ele estaria ajeitando com o braço ou dando passe para ele mesmo. Como a bola bateu sem querer no braço dele e foi pro Adson, como uma forma de assistência, é gol legal. O árbitro estava na frente do lance, viu e validou o gol. E outra coisa que me chamou muita atenção, só para encerrar da minha parte, mesmo com 3 zagueiros, o Vasco se mostrou muito vulnerável defensivamente ontem. Permitiu muito, vocês falavam das possibilidades que se fosse um time um pouco mais
técnico ou que tivesse mais qualidade, teria colocado mais dificuldades para o Vasco. Bola na trave, defesa do Léo Jardim, espaço pelo lado do Paulo Henrique, espaço pelo lado do Piton também. A bobeada no gol de cabeça que ninguém pulou e o jogador do Marcílio não precisou pular para fazer o gol. Então acho que serve também não só para a classificação e para o dinheiro, mas serve como alerta também para os próximos jogos, que é mais uma correção que o Ramon tem que fazer. E fez correções ontem durante o jogo, inclusive. Essa questão da bola aérea passa pela escolha da formação de zaga. Você tem 3 zagueiros, mas o mais alto tem 1,83 m. Os outros 2 têm menos de 1,80 m. Tá? Eu até acho 1,75 m um cara bem alto. Tá? Mas não para ser zagueiro. Eu tenho 1,75 m e não sou alto. não para ser zagueiro. Não para ser zagueiro. Imagina para ser goleiro, fica bem difícil. Futsal dá, futsal. A trave tem 2 metros de altura só. Claro que foi tema da coletiva o Payet, né? Aliás, o Luiz já falou aqui, a gente percebe, né, como cai a criatividade. As peças que o Vasco usou para consertar a rota no meio do ano passado elevaram muito o nível do time que a gente viu iniciando a temporada. Mas nada como o Payet depois que ele chegou. E ontem ele não estava. Aí o Emiliano, filho e auxiliar, contou em coletiva que conversou antes do jogo com o Payet e deu até uma estimativa de volta. Vamos ver. Hoy falamos del doctor, falé con Dimi también, que está bien. Sufrió no sabemos bien qué es todavía, ahora vamos a llegar, vamos a hablar con el doctor. Mas está bien, acho que ya la próxima semana creo que estará bien. Sabemos que Dimi es una pieza muy importante para nós, que nos da muita pausa, nos maneja muito bem los tempos. Mas tenemos un time preparado que todo el mundo está preparado para jogar. E o Payet estava na audiência. Tava. Tava vendo. Até postou um print. Quer ver aí, ó. Vamos. Em português. Ali. Em português, porque o Payet seria ler. Então. Né? Se ele escreveu vamos, você tem que ler vamos. É que tem tanta gente muito falando pouco espanhol. Ele fala vamos. Que ia sair vamos. Eu quase falei vamos. Mas ele escreveu Tem um vídeo muito legal do Léo Jardim traduzindo o que o Payet tá dizendo pro Zé Gabriel. O Zé Gabriel chorando, aí o Medel chega rindo no meio da conversa e filma os 3. Não faz sentido nenhum, ninguém tá entendendo nada que o Payet tava falando, só o Léo Jardim. Mas é porque às vezes a expressão passava outra mensagem, né? Daí o Léo Jardim dá-lhe um filtrozinho à mensagem e... É legal que o Zé Gabriel tá chorando e o Medel tá rindo. Não, tem essa dica, acho que o Medel tá melhor, porque... Quando você não está entendendo que uma pessoa está falando em outro idioma, o padrão é você fazer. E é uma pergunta, né? E quando acontece em português? Uma situação chata, né? Você faz, você reage assim, e era uma pergunta. Ruimzão quando isso acontece. Muito ruim quando isso acontece. Em português, teoricamente, você deveria entender. Então, mas aí você não ouviu, sei lá, pode ter acontecido alguma outra coisa. O que eu tinha que botar aqui mesmo? Só uma outra coisa. Dá para o técnico do Vasco dar entrevista coletiva, não? Seria pedir demais? Mas eu estou observando essa tendência. Seria pedir demais que o técnico se manifestasse, que o técnico participasse? Não é só no Vasco, não. Eu tenho observado essa tendência com convidado, né? No Flamengo, por exemplo, o Tite tem levado, às vezes leva... Não, o Tite tem levado um segundo elemento. Como que também, eu posso o segundo elemento? Okay. Também não tem a menor necessidade de ir. O Tite leva para tentar dar uma valorizada ali na comissão técnica dele. Agora, é o padrão dele, mas eu não vejo sentido também. Também. A menos que você tenha uma lesão e você leva o médico. Isso, exatamente. Beleza. Algo específico que tem... Agora, seria bom, hein? O técnico do Vasco é o Ramon Dias, pelo menos é o que a gente imagina. Tá? Seria interessante ouvir o técnico. Não... E o Emiliano ficou o tempo inteiro do lado dele, em pé, né? Na zona técnica, volta. Ainda que ele participe de todas as decisões, assim, e seja filho, melhor é um porta-voz, né? As pessoas querem ouvir o técnico. Pois é, mas é que eu só pontuei que a gente está vendo isso em outros lugares também.